Olá pessoal, graça e paz. Estamos em uma nova temporada do programa Farol Doutrinário. Esse programa que tem mesmo como alvo e missão manter viva a essência daquilo que nós temos como crença e como visão no Ministério Verbo da Vida. E hoje nós estamos aqui com presenças ilustres nessa retomada do programa. E eu queria começar com o meu querido pastor Tiago. Ele vai estar comigo na mediação dessa entrevista, com esse preletor internacional que vai estar participando da nossa Conferência Nordeste. Eu queria que o pastor Tiago se apresentasse e também falasse um pouco aí da nossa participação especial de hoje. Amém. Olá pessoal, graça e paz. Muito bom estar aqui, Fernando, mais uma vez. E hoje, como o Fernando falou, uma presença que nos honra bastante. Nós estamos com o bispo Keith Butler aqui. Ele é americano, presidente do Ministério Palavra da Fé, Word of Faith, lá em Michigan, nos Estados Unidos. Vai estar conosco aqui nesses dias na nossa Conferência de Ministros do Nordeste e nos dá a honra de estar aqui conosco, falando um pouquinho sobre o que Deus tem feito lá, falando um pouquinho sobre a vida dele, o ministério dele, os livros que estão sendo lançados. Pastor Bispo Butler, é um prazer estar com o senhor aqui. Quero também reconhecer, Sheila está conosco, traduzindo aqui, intermediando. Então, Amém. Obrigado também, Sheila. É um prazer estar aqui. He asked you, told you it's a great honor to have you here, Bishop. And it is a great honor to be here. Thank you for the invitation. É uma grande honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Glória a Deus. Nós estamos também lançando um novo livro pela Rema Publicações, Rema Brasil Publicações, 5 Elementos da Fé, que é do bispo Keith Butler, que vai estar, que tem uma história dentro da Palavra da Fé, tem uma história dentro também da Igreja Rema, como também da Escola Bíblica Rema. E eu gostaria de começar essa oportunidade perguntando um pouco a respeito desse novo livro. Quando nós falamos sobre uma fé sólida, o que o cristão não pode abandonar ao longo da sua trajetória? He wants to ask you, when we talk about a solid faith, what can Christians not abandon along their path? First of all, people need to understand how faith works. Primeiramente, as pessoas precisam entender como a fé funciona. Faith has 5 elements to it. A fé tem 5 elementos a ela. The first one is found in Romans 10:17. A primeira é encontrada em Romanos 10:17. The Greek word for faith is the word pistis. A palavra grega para a palavra fé é pistis. It means trust, significa confiança, confidence, confiança, reliance, dependência assurance. E segurança. Number 1. Número 1, Romanos 10:17. Romanos 10:17. Faith comes by hearing and hearing. Vem pelo ouvir e ouvir. You hear with the ear. Você ouve com o ouvido, But you hear with the heart. mas você ouve com o coração. Then there's receiving. Então tem a outra parte, o outro elemento que é o receber. James chapter 1 verse 21. Tiago 1:21. Says, receive with meekness the engrafted word which is able to save your soul. Diz que a palavra diz, receba com mansidão a palavra enxertada em vosso coração que é capaz de salvar a vossa alma. Why receiving? Por que receber? Because you can hear and you can reject it. Porque você pode ouvir e rejeitar. In the parable of the sower that Jesus did in Mark 4, Na parábola do semeador que Jesus falou em Marcos 4, everyone in the parable heard the word, todos ali na parábola ouviram a palavra. but Satan didn't have to do anything with one person Mas Satanás não teve que fazer nada com ninguém, because he didn't receive what he heard. porque aquelas pessoas não receberam o que ouviram. So there's hearing, Então tem o There's ouvir, receiving. o receber. the word receiving A palavra receber means to take it. significa pegar. The third one is believing. E o terceiro elemento é crer. Now that you have opened the door, Agora que você abriu a porta, now you make a decision agora você toma a decisão to believe what you've heard. de crer naquilo que você ouviu. You were born again that way. Você nasceu dessa forma. Romans chapter 10 said, Romanos 10 diz, man believes unto righteousness, o homem crê para a justiça, which takes us to number 4. o que nos leva então para o elemento número 4, Speaking. falando. Of course, that same verse I just quoted. Claro, esse mesmo versículo que eu acabei de citar, It reads, man believes unto righteousness, lá diz, o homem crê para a justiça, and with the mouth Com- confession is made unto com your o salvation. coração e com a boca se faz confissão para a salvação. Hearing, Então, ouvir, receiving, receber, believing, crer, speaking. falar. The last one E is o also último James. elemento está em Tiago também. It said, E lá diz,
that faith is acting on what you believe. Que a fé é você agir sobre aquilo que você crer. Not to be a hearer of the word and not a doer only. Não só ser ouvinte da palavra, mas também ser praticante. Number 5 is the toughest one. Então, o quinto elemento é o mais difícil, Because people will hear the word, porque as pessoas vão ouvir a palavra, they may decide to open up and receive it, elas vão decidir se abrir e receber a palavra, choose to believe it, elas escolhem crer na palavra, start talking it, começam a falar a palavra, but faith always has an action mas a fé vai ter sempre uma ação attached to it. atrelada a ela. And that number 5, E o número 5 that's the one where people had trouble. é aí que as pessoas entram em In the problemas. scripture, you have great faith, Nas escrituras você tem grande fé, weak faith, fé fraca, strong faith. fé forte. Remember what Jesus did with the centurion man? Lembra o que Jesus falou para o centurião? And he said, my servant's sick, Ele disse, meu servo está doente, but you don't have to come to my house. mas você nem precisa ir até a minha casa. Just send the word. Só envia a I palavra. don't need any evidence. Eu não preciso nem de evidência. Just say the word. Apenas fale a palavra. My servant shall be E healed. meu servo será curado. They told me in Israel, Eles me disseram lá em there was 20 Israel miles difference between them. que era 20 milhas de distância. Mais ou Highest menos. form of faith, A forma mais alta da fé praise God, is just the word only. é a palavra em si. And of course, there's weak faith. E, claro, tem a fé fraca. Romans chapter 4 Romanos 4 talked about Abraham fala sobre Abraão, was strong in faith, diz que ele foi fortificado em fé, giving glory to God. dando glória a Deus. Okay, but if you took out the word there, strong. Mas se você tirar a palavra ali, fortificado, In fact, let me read that. na verdade, deixa eu só ler isso para vocês. chapter really quick. Bem rapidinho. Romans chapter 4, Romanos capítulo 4, so I don't misquote it. para eu não citar de forma errada. Romans chapter 4, Romanos 4, verse 19. versículo 19. It says, and Abraham, and being not weak in faith, E sem Abraão, sem enfraquecer na fé, he considered not his own body now dead. embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, All you had to do was remove the word not. tudo que você pode fazer aqui é tirar a palavra sem. And being weak in faith, Ou seja, e enfraquecer na fé, he considered his body now dead. ele considerou em conta o seu corpo já amortecido. Weak faith always considers the circumstance. Uma fé fraca vai sempre considerar as What you circunstâncias. see, what you hear, O que what você you vê, taste, o que você what you touch. toca, o que você ouve. instead of what the word says. E ao invés de confiar no que a palavra diz. Very good, pastor. Além desse livro que o Fernando citou, a gente vai estar com esse lançamento aqui também. A Misericórdia Vem Antes da Graça, do bispo Keith Butler. E eu queria perguntar também um pouco sobre isso. Né? Quando falamos sobre graça e misericórdia, existem vários aspectos diferentes que podemos estudar ou ministrar sobre eles. Mas como encontrar o equilíbrio adequado entre esses estudos, entre esses assuntos na palavra? Apart from this book on faith that you wrote, we're also publishing this week your other book that talks about grace and In mercy. in mercy. So we want to know, when we talk about grace and mercy, there are two subjects that can be seen in various aspects in the church. What would be the biblical equilibrium or balance point to talk about them? People make a big mistake with those two. As pessoas cometem grandes erros com essas duas palavras, A lot of graça e times- misericórdia. A lot of times they treat them as though they're almost the same thing. E muitas vezes elas tratam essas duas palavras como se fosse a mesma coisa. The Greek word for grace is charis, A palavra grega para graça é charis and for mercy is elios. e para misericórdia é elios. Hebrews 4:16 says, Hebreus 4:16 diz: come boldly to the throne of grace, venha ousadamente, chegue ousadamente ao trono da graça, that you may obtain
mercy para que você obtenha misericórdia and find grace to help you e encontre graça para te ajudar when you need it. quando você precisar. The context of Hebrews 4:16 O contexto de Hebreus 4:16 starts with 4:14. começa no capítulo 4, versículo 14, Talks about Jesus being the great high priest falando de Jesus sendo o sumo sacerdote and how he walked the earth as a e man. como ele andou na terra como homem. And he understands what we feel. He was tempted in all points, E ele entende como nós nos sentimos porque ele foi tentado em todos os aspectos. yet without sin. Mesmo assim, não pecou. So he was talking about sin, Então ele estava falando sobre pecado, Jesus, Jesus and us. e nós. So then he says, Então ele diz, what we do if we sin. o que nós fazemos se pecamos. He said, come boldly. Ele diz, chegue ousadamente. The first word is come. A primeira palavra é venha, If you chegue. do mess up, Se você errar, come to him. chegue até ele. Then the next word is boldly. Depois, a próxima palavra é ousadamente. The Greek word for boldly is parousia, A palavra grega para ousadamente é parousia, which means come unashamed que significa venha sem vergonha nenhuma, to the throne of grace. para o trono da graça. Okay, so I'll talk about grace tonight. E eu vou falar sobre graça hoje à noite, But it says the first thing you will find mas lá diz que a primeira coisa que você vai encontrar when you come to the throne of quando grace você chega até o trono da graça is eleos, é Hélios, mercy. misericórdia. What eleos is? O que Hélios é? Someone who is greater than you, Alguém que é maior do que você, who has compassion for que you, tem compaixão por você, who sees your weaknesses, que vê as suas fraquezas is moved by your e é weaknesses, movido pelas suas fraquezas, moved by your inability, movido pela sua incapacidade, moved by your failure, movido pelo seu fracasso, to assist you. para te assistenciar. So he said, before you could get to grace, Então ele disse, antes de você chegar à graça, and by the way, that verse will tell you one of the meanings for grace. e diga-se de passagem, esse versículo vai te dizer um dos significados da palavra graça. It says grace will help you. Ele diz que a graça vai te ajudar, It will assist you vai te assistenciar at that point that you need it. naquele momento que você precisa. But grace is the manifestation of the Holy Spirit A himself. graça é a manifestação do próprio Espírito Santo. Hebrews 10:29 Hebreus 10:29 gives you one of the names of the Holy Spirit. te dá uma das palavras ou dos nomes do Espírito Santo. He's called the Spirit of Ele é grace. chamado o Espírito da graça. And he's the one who will assist you. E é ele que vai te assistenciar. In fact, that word boethia Na verdade, essa palavra bonafia is the word help you. é a palavra ajudar, te ajudar. And what a boethia is O que boa-fia is that if you have a ship out on the water é que se você tivesse um navio no mar and there are great waves e com grandes ondas and it's trying to get to shore, e esse navio está tentando chegar até a praia. okay? And what do? E o que eles They fazem? throw a rope out there Eles lançam uma corda lá em alto mar and they pull it back e into eles shore. trazem o barco para a praia. So he said in that verse, Ele então lá diz, nesse versículo, when you sin, quando você pecar, come boldly to God. chegue ousadamente até Deus. He will have compassion on you. Ele vai ter compaixão de He is você. moved by your Ele inability. é movido pela sua inabilidade, And he will incapacidade. bring you back. E ele vai lançar a corda e trazer você And tie de you back volta to shore. e vai te amarrar de volta Glória a na Deus. praia. Glória a Deus, maravilhoso. Wonderful. Glory to God. Nós sabemos que o Bispo Keith Bunkler está fazendo 50 anos de ministério. We just learned that you are about to celebrate 50 years in ministry. E qual foi o maior desafio, né, que você enfrentou nessa preparação ministerial? What was the greatest challenge that you encounter during the preparation to become a minister? Well, the Lord had me leave my job with IBM Corporation. Bem, o Senhor me fez largar meu emprego numa corporação muito grande chamada IBM. I had a young son, Eu tinha um filho pequeno na not época, even a year old, não tinha nenhum ano de idade ainda. along, of course, with my wife. Claro, com a minha esposa. Okay, so we had not been married but a year and a half.
A gente já éramos casados há 1 ano e meio, mais ou menos. And the Lord instructed me to leave that very good job. E o Senhor me instruiu a deixar aquele trabalho que era muito bom. At that time, we were, Dad Hagen would say, head over heels in debt. Naquela época, como o irmão Reagan iria dizer, nós estávamos com uma pilha, uma montanha de dívidas. And the Lord said, leave that job, E o Senhor disse para mim, deixe esse emprego, go to a place I'd never been, vá para um lugar onde eu nunca tinha ido to a antes, school that was new, nobody ever heard para of, uma escola que era muito nova na época, ninguém ouvia falar dela, in a city called Broken Arrow, Oklahoma. numa cidadezinha chamada Broken Arrow, em Oklahoma. I'm from a big city, Detroit. E eu sou de uma cidade grande, Detroit. What is a Broken Arrow, Oklahoma? O que é Broken Arrow em Oklahoma, gente? The first thing I ran into when I moved there É a primeira coisa que eu encarei lá, quando eu me mudei para lá, was racial things came against me. foi situações raciais acontecendo contra mim. And I had to believe God to provide for my family and go to school at the same E time. eu tive que crer em Deus para prover para minha família e ir para a escola ao mesmo tempo. And when I graduated from Bible school, E quando eu me formei do Rema, nobody knew my name. ninguém me conhecia, Nobody knew who I was. ninguém sabia quem eu era. People stayed away from my meetings by the thousands. Pessoas, elas se distanciavam dos cultos que eu fazia. And my wife and I had to believe God for food every day. E eu e minha esposa tivemos que crer por comida todo santo dia. But each day, Mas cada dia the Lord provided miraculously. o Senhor provia de forma miraculosa. And it's easy to talk about it now, E agora, falando disso, é fácil. but it was extremely challenging. Mas foi grandemente desafiador naquela época. Two things were important there. E 2 coisas foram importantes nessa época. Because my wife also went to school with me. E porque a minha esposa tinha feito o rema comigo, So she understood então ela entendia what we were doing. o que a gente estava fazendo. Okay. And I would say having a spouse E eu diria, tenha um cônjuge who's in the word with you is que really está important. na palavra juntamente com você, é de extrema importância. The second thing was, A segunda coisa, the Lord did not allow me to go back to secular work. o Senhor não me permitiu que eu voltasse a trabalhar no mundo corporativo. I am not saying that's what you should do. E eu não estou te dizendo que é isso que você tem que fazer. I'm just saying with me, Eu só estou te dizendo que comigo that's what he told me. foi isso que ele me disse. But I learned how to believe E God. eu tive que aprender como crer em Deus pelas coisas. And has stood me well for almost 50 years. E isso tem me acompanhado muito bem por todos esses 50 anos. Hallelujah. To him be all the glory. Para Deus seja toda a glória. Glória a Deus, glória a Deus. Aproveitando que o senhor falou do Rema, Just since you have spoken about Rhema, a gente sempre gosta de perguntar para aquelas pessoas que tiveram contato com o irmão Reagan, we always like to ask for those people who had met Brother Hagan in person. algo que talvez tenha impactado a sua vida no que diz respeito à convivência com ele. Something that had stuck with you, or something that had impacted your life through this relationship. It's hard to pick out just one. É difícil até falar de uma só My coisa. goodness, he Meu impacted us Deus. in so many ways. Ele nos impactou de tantas formas. I was privileged to have Brother Hagen in my home meeting. Eu tive o privilégio de ter o irmão Reagan nos meus cultos, Got na to know minha him igreja. personally. E tive a honra de conhecê-lo pessoalmente. He was like a father to me. Ele era realmente um pai para mim. I could call him at any time. Eu poderia ligar para ele a qualquer hora do dia. And I could say, Dad, I've got this challenge going. E eu podia falar para ele, papai, eu tô com esse desafio aqui. I'd only call him if it was something really major. Eu só ligava para ele quando a coisa realmente estava bem apertada. And he said, well, come on down to Oklahoma, come see me. E ele falava, venha para Oklahoma, venha me ver. I catch a plane, come on town, E eu pegava o avião, ia para a cidade dele, every time. toda vez. When you walked into the office, Quando você entrava no escritório and then he dele, walks in, e aí ele entra, he's already got the answer. ele já tinha a resposta, He already knows the problem. ele já sabia qual era o problema, I mean, this is a real prophet of God. ele era um profeta He can verdadeiro. read the whole thing, Ele podia falar exatamente tudo, tell you exactly what God said, te dizer exatamente o que Deus havia dito, every time. toda vez. So you didn't even have to tell him what the problem was? No,
Eu nem dizia para ele no telefone qual era o desafio que eu estava passando. He'd have everything. Mas quando eu chegava no escritório dele, ele já sabia o que eu estava passando. When he went home to be with the Lord, E quando ele partiu para estar com o Senhor, it had a foi difícil. massive impact on me. Teve um impacto muito forte I mean, he was sobre like my mim. security blanket. Ele era como o meu cobertor de segurança. So I really can't say just one thing. Então, assim, não dá para falar só uma coisa So dele. he was a real father in my life. Ele foi um pai verdadeiro na minha vida. What brought me to him, O que me fez ir até ele, if I have 5 minutes, I'll tell a story. se eu tiver 5 minutos, eu posso contar a história. I went to a tent meeting with my then girlfriend. Eu fui para um culto numa tenda que, então, naquela época era minha namorada, With a evangelist named R.W. Shambach. com um evangelista chamado Armin Shambach. And for the first time in my life, E pela primeira vez na minha vida, I saw a man preach on the subject of faith, eu vi um homem pregando sobre fé, give an altar call, fazendo um apelo, and see grown men running, diving face forward into the altar. e ver homens barbudos indo para frente e se derramando na I don't presença mean do one or Senhor. two. Eu não estou falando de um ou dois, não. I mean lots of men. Muitos homens. I was so impressed. Eu fiquei tão impressionado com aquilo. So I said to the Lord, Então eu disse para o Senhor. now I was very young in ministry, E eu, naquela época, eu era muito jovem ainda no and I said, ministério. that faith, that's it. E aí eu falei para o Senhor, essa fé aí é isso aí I mesmo. said, Lord, teach me about that. Eu falei, Senhor, me ensine sobre isso. Several days later, Alguns dias depois, it was like the Holy Ghost grabbed my shirt. é como se o Espírito Santo estivesse pegando assim na It minha was manga. so pronounced, Era uma coisa tão forte. and took me to a bookstore. E é como se o Espírito Santo estivesse me levando para dentro daquela livraria. Took me down a row Me levou para um corredor and específico stopped me in front of 2 books. e me colocou de frente de 2 livros. Right or wrong thinking, Pensamento certo ou and the errado. authority of the believer. E o outro livro era A Autoridade do Crente. Back then, those books were 75 cents US. Naquela época, o livro custava 75 centavos de dólares. I took the books and I looked at them. They didn't Eu- look impressive to me at Eu all. olhei a capa e vi, não parecia nada impressionante a respeito do livro. I put them back, Na capa, eu coloquei de volta. wondering what I'm doing here. E me perguntando, o que eu estou I fazendo went back aqui? down the aisle, E aí saí do corredor e de novo, pulled me right back. aquela impressão de que alguém me puxando. And I heard the Holy Spirit say, buy these 2 books. E eu ouvi o Espírito Santo me dizer, compre esses 2 livros. Okay. Eu disse, ok. So I went and bought the books. Então eu fui em frente, comprei os livros And I opened up Right and Wrong Thinking. e eu abri o livro Pensamento Certo ou Errado. Oh, wow. Uau! Wow. Uau! It just stunned me. Simplesmente me impactou. I couldn't even read Authority of the Believer. It was too deep for me. E eu nem podia ler A Autoridade do Crente, porque era muito profundo. Later on, I Era read. profundo demais para mim, só li But- depois. But I saw the address on the back, so I wrote them. Mas aí eu vi que tinha o endereço do ministério dele atrás, eu escrevi para Do eles. you have any more stuff? Vocês têm mais livros, mais coisas escritas? Oh, did they? E eles tinham mesmo. So they sent me the catalog. Então eles me mandaram um catálogo inteiro. I bought everything they had. Eu comprei tudo que eles tinham no catálogo. Before I went to Bible school, Antes mesmo de eu ir para a escola I had bíblica, already read eu já tinha lido and had already listened to e já tinha ouvido every tape he had toda a fita cassete que ele já and every tinha. book he had before I got there. Todo livro que ele já tinha escrito. Antes de eu chegar lá, eu já tinha lido tudo. Changed my life. E aquilo mudou a minha vida. I'm just, when I talk about Dad Hagen, it chokes me up. Quando eu falo sobre o irmão Reagan, eu fico muito emocionada ainda. Awesome. Aleluia. Maravilhoso. E é esse legado que nós estamos carregando. It's aqui no Brasil. wonderful, and that's the legacy that we are endeavoring to carry. Amen. Amém. Então, que programa, hein, pessoal? Deus está falando coisas poderosas. E sei que você que está nos assistindo aí está sendo grandemente abençoado por tudo que está sendo compartilhado. Aproveita, curte esse vídeo, compartilha nas suas redes sociais, faz com que outras pessoas possam ser alcançadas por essa poderosa mensagem que estamos transmitindo aqui. Nós já estamos nos encaminhando, né, para o final desse tempo. E eu gostaria que o
o bispo Keith Buckley pudesse Yeah. trazer uma última mensagem, né? Uma mensagem breve para o povo brasileiro. We are coming to an end of this program, and he would like for you to just leave a word of encouragement or anything in your heart for the Brazilian people. Para todos esses, né, que têm carregado a nossa For visão e all levado those ela a who are outras carrying nações. this vision and even taking them overseas. Well, praise God. The word of faith is a word of grace. Bem, a palavra da fé é a palavra da graça. The more you can learn about God's word Quanto mais você aprender sobre a palavra de Deus and make a decision to hear it, receive it, believe it, speak it, and act on it, e tomar a decisão de ouvir, de receber, de crer, de falar e agir, it will change your life. vai mudar a sua vida. It will change your finances. Vai mudar suas finanças, It'll change health in your body. vai mudar a circunstância do seu corpo físico, It will help your family, vai ajudar a sua família and it will help your nation. e vai ajudar a sua nação. The best thing you could ever do for yourself, A melhor coisa que você pode fazer por você mesmo, get into the Word of God. entre na palavra de Deus. Meditate the Word. Medite na palavra. Oh, it'll change you. Ela vai te mudar. It took a boy Ela tirou um garoto who was born handicapped. que nasceu deficiente. No one ever expected me to ever do anything. Ninguém tinha expectativa de eu cumprir nada, fazer nada. It made me into someone who ministers around the world. E me fez uma pessoa que agora ministra ao redor do mundo inteiro. So get in the Word. Então entre na It'll palavra bless your life forever. e ela vai abençoar a sua vida para sempre. Aleluia, glória a Deus. Que tempo maravilhoso, né? Estamos chegando no encerramento, né, do nosso primeiro programa dessa nova temporada do Farol Doutrinário. E que tempo abençoado, né, Pastor Tiago? Muito bom, muito bom. Tão bom ver tantas revelações, né? Tantas histórias, tantas experiências assim. E eu queria agradecer mais uma vez ao Bispo Keith Butler, a We'd Sheila, like to thank por nos Bishop ajudar na Sheila compreensão de tudo aqui, to graças help a us Deus. understand everything. E estamos com muitas expectativas para We esse have a tempo que great nós vamos ter juntos expectation aqui. that we're going to have together during the conference. Amen. Praise God. Amém. Amém. Muito obrigado, Yes, sir. Até a próxima.